Monitor Digital. Alô, você que nos acompanha no curso de extensão. Aperte o Play. Dicas para produzir videoaulas em 24 horas. Chegou a hora de observarmos questões importantes sobre direito autoral. Pablo, agora é com você. O Felipe da vez. Olá pessoal, meu nome é Pablo e eu vim dar umas dicas importantes para vocês sobre direitos autorais e produção de videoaulas. Para aproveitar melhor o nosso tempo que é curto, pensei no formato de perguntas frequentes sobre o tema para que a gente possa ir direto ao ponto. Que tipos de materiais podem ser usados nas minhas videoaulas? Todo e qualquer tipo de material pode ser utilizado. A Lei de Direito Autoral, que é a Lei 9.610 de 98, no seu artigo 46, diz: não constitui ofensa aos direitos autorais, inciso 6, a representação teatral e execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Aqui devemos nos atentar para dois detalhes importantes. O primeiro trata-se da interpretação extensiva. Importante destacar que a lei traz apenas exemplos: representação teatral e execução musical. Portanto, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação desse dispositivo deve ser extensiva, ou seja, também é permitida a utilização de textos, vídeos e qualquer outro material. O segundo detalhe importante é a expressão nos estabelecimentos de ensino. Porém, trata-se de entendimento também já pacificado que os usos livres legalmente e judicialmente estabelecidos também se aplicam nos ambientes digitais. Resumindo, você, professor, pode utilizar todo tipo de material, na íntegra ou em partes, durante a aula, na sua explicação, na sua apresentação e nos debates do conteúdo. E aqui estamos falando dos materiais protegidos ou não. Se tiver relação com o tema tratado na sua aula, pode ser livremente utilizado, seja presencialmente ou de forma online. Outra pergunta frequente é: posso utilizar vídeos hospedados em plataformas? Sim, a exibição de vídeos hospedados em plataformas durante as aulas é permitida, e o recomendado é a utilização de links ou aquele sistema de vídeo embutido na apresentação, conhecido como Embed, para evitar sobrecarregar os servidores da sua instituição, uma vez que o vídeo já está disponível em outras plataformas digitais. Como já comentamos na resposta à pergunta anterior, por se tratar de fim educacional, a exibição não viola direitos autorais. Uma observação importante aqui é em relação ao download do vídeo. Apenas recursos que possuam licença aberta podem ser baixados e, claro, sempre seguindo os termos de uso da plataforma e do vídeo utilizado. Posso usar material pré-existente de terceiros na produção de material educacional novo que produzirei? Sim, mas vamos nos atentar aqui para alguns cuidados importantes. Obras em domínio público, que são aquelas que o prazo de proteção de direitos autorais concedido pela lei já expirou, podem ser usadas livremente. Os recursos educacionais abertos e as obras disponíveis por meio de licenças públicas podem ser usadas dentro das regras estabelecidas por essa licença. Já o uso das obras que ainda estão protegidas pelos direitos autorais podem ser feitos desde que dentro dos limites e exceções previstos nos artigos 46, 47 e 48 da Lei de Direito Autoral. Entre os usos mais comuns, nós podemos citar dois que são mais utilizados: as citações e o uso de outras obras como matéria-prima para a criação de novas obras. O artigo 46 diz o seguinte: não constitui ofensa aos direitos autorais, inciso 3, a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Ou seja, podemos fazer citação de qualquer obra que já existe em qualquer obra nova, citar textos em vídeos, filmes em vídeos, músicas e livros. Não existe um limite específico, vai de acordo com a necessidade e a finalidade pretendida. Lembrando sempre
que a atribuição é obrigatória. No inciso 8, a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Aqui a permissão vai além da finalidade educacional. Envolve a liberdade de expressão e de criação. Importante notar que a obra pré-existente deve ser utilizada apenas como acessório, nunca como principal. Então, nós podemos usar parte de quaisquer obras na criação de material didático, seja físico ou digital. Posso usar imagens de livros e, com elas, gravar vídeos para disponibilizar em plataformas online? Sim. É possível a utilização de imagens de livros nas videoaulas, e isso se deve justamente pelo que acabamos de explicar na pergunta anterior. As permissões previstas na Lei de Direito Autoral incluem a utilização de obras de artes visuais integrais, como fotografias e pinturas, na produção da sua nova obra, no caso sua videoaula. Aqui devemos nos atentar quando quisermos disponibilizar essa videoaula para o público em geral, além dos alunos. Plataformas como o YouTube, por exemplo, fazem uma análise automática do conteúdo através do Content ID, que nada mais é que um banco de dados com arquivos protegidos por direitos autorais para verificação. Caso a música ou o vídeo utilizado na sua videoaula seja identificado por esse sistema, seu arquivo pode ser removido da plataforma, o que não significa que você cometeu uma ilegalidade, de forma alguma, pois como acabamos de ver, esse é um uso permitido por lei. Para evitar esse tipo de contratempo, o ideal seria utilizar a plataforma educacional da sua instituição. No caso de uso de material de terceiros, como fazer a atribuição de créditos? É de extrema importância a atribuição dos devidos créditos aos autores das obras utilizadas, ainda que sejam obras em domínio público. Não existe um modelo único. O importante é que a informação incluída permita a identificação do autor da obra original da melhor forma. O ideal é incluir, sempre que possível, o título da obra, sua autoria e a fonte da obra utilizada. E essas informações podem ser incluídas tanto no próprio vídeo, quanto na plataforma no local destinado à descrição do vídeo, de preferência nos dois, quando possível. Preciso solicitar a autorização dos estudantes e convidados para a gravação e disponibilização das aulas em que eles participam? Sempre que ocorrer a participação de qualquer pessoa na produção de vídeos, é importante que sejam estabelecidos os termos de autorização de uso de imagem e voz de todos os envolvidos. Trata-se de uma medida simples e de extrema importância para evitar quaisquer questionamentos futuros relativos aos direitos autorais da sua obra, no caso da sua videoaula. Na elaboração desse termo, o participante ou seu responsável legal autorizará de maneira irrevogável e irretratável a utilização da imagem e som de voz na íntegra ou em partes para fins educacionais, culturais e de divulgação científica, por exemplo, nas atividades de difusão, exibição, veiculação, através de qualquer meio, inclusive internet e banco de dados da instituição. E por fim, nesses casos, é sempre interessante acrescentar que a autorização será concedida gratuitamente, sem qualquer ônus para a sua instituição. A gravação das aulas gera um direito autoral, direitos conexos ou de imagem e voz para os docentes? A resposta para essa pergunta é positiva. Aqui é importante destacar que a Lei de Direito Autoral estabelece que os direitos sobre as obras criadas por si são exclusivamente do autor, como é o caso das aulas. A lei também é clara ao dizer que qualquer contrato de transferência desses direitos deve ser interpretado de maneira restritiva em favor do autor. Ou seja, o que não estiver expressamente autorizado nas transferências de direitos no contrato está reservado ao autor, que no caso das aulas é o docente. Considerando a situação específica, no qual os professores voluntariamente gravam e disponibilizam suas obras, no caso as aulas, está implícita a autorização de voz e imagem dentro dos limites do que for autorizado. E a autorização de uso das gravações pode estabelecer, por exemplo,
que o uso seja restrito para os alunos inscritos durante determinado tempo, com ou sem autorização para download, etc. Isso significa que a chave da proteção legal está nos termos de autorização e uso da gravação. Portanto, não havendo contrato ou determinação legal, os direitos sobre suas aulas pertencem aos docentes que a produziram, e a interpretação contratual deve ser sempre restritiva em favor dos autores. A título de exemplo, a Lei 12.772 de 2012, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Federal do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, no seu artigo 21, inciso 6, diz que será admitida a percepção de direitos autorais e de propriedade intelectual aos docentes EBTT, em regime de dedicação exclusiva. E se é permitido aos docentes em regime de dedicação exclusiva, não poderia ser diferente para os docentes submetidos aos outros regimes, pois a gravação de videoaulas não faz parte do desempenho das tarefas próprias dos seus cargos. Com relação ao material didático produzido pelo docente para uma disciplina, eles podem ser utilizados depois por outros professores ou são exclusivos do professor que as produziu. Não havendo contrato específico com a sua instituição, é necessário um termo contratual para o uso desse material que não foi feito pelo próprio docente. A discussão sobre um termo de cessão e licenciamento claro poderia facilitar o uso de materiais produzidos por uns docentes por outros docentes, em atividades de docência ou não, no âmbito da instituição. Porém, é importante relembrar que os mesmos usos permitidos com relação a qualquer material pela Lei de Direito Autoral, no seu artigo 46 e seguintes, também se aplicam aos materiais didáticos feitos pelos docentes. Ou seja, é permitida a citação, por exemplo, sem necessidade de autorização prévia. Bom, pessoal, espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas mais frequentes relacionadas aos direitos autorais na produção de videoaulas e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, tchau, tchau.